Se você já está postando conteúdo, Reels, Carrossel, Stories, já tem um posicionamento aí, e aí não está conseguindo destravar suas vendas, gerar demanda, direto ao ponto, eu vou te mostrar um ou os 5 erros que pode estar te impedindo de avançar. E se você não corrigir isso agora, você vai estar sempre girando em círculos. Então, no final de cada erro, eu vou trazer algum exemplo e vamos direto ao ponto. O erro número 1, você está muito ativo no Instagram, mas o que te gera? Engajamento, likes, seguidores, mas isso de fato não converte em vendas. Você não tem intenção por trás. Isso é muito ruim, porque no final das contas você está gastando muita energia e não está conseguindo converter. O que falta? Intencionalidade no seu conteúdo. A famosa geração de demanda intencional. O que você precisa fazer? Mostrar mais a dor, expor essa dor. Igual eu estou expondo aqui a sua dor. Expõe essa dor para o seu cliente, para o seu perfil de cliente ideal. Você vai mostrar o problema que ele tem. Ó, preste atenção. Dor, problema, solução. Dor, expõe. Problema, mostra qual é a solução, você resolve. Eu vou dar um exemplo aqui do nutricionista, eu tinha pegado até 2 exemplos. Ó. Está tentando seguir dieta, mas continua comendo por impulso? Talvez o problema não seja a comida, é a estrutura por trás. Você que é nutricionista, ou adapta aí para o seu nicho. Você fala muito genérico, você fala muito aberto, às vezes você tem até um social media que tenta te ajudar ali, mas olha lá, seu carrossel está muito bonito, mas sem intenção, sem expor. Conteúdo hoje já é commodity, se você não tem esse mecanismo de diferenciação, ó, eu coloquei aqui um exemplo 2. Se você já tentou 3 dietas nos últimos 6 meses e não conseguiu manter nenhuma, o problema não é o alimento, é a falta de um método que se encaixa na sua rotina. Olha só, você falou, você expôs a dor da pessoa, você mostrou o problema. E aí você vem com uma CTA de solução. Então, não é que você não... Rodrigo, é aquele papo de não precisa postar conteúdo. É lógico que precisa. Tá? Faz parte de um crescimento. Mas seja mais intencional. Use a copy de uma forma que seja mais persuasiva, toca mais a alma da pessoa. Toca ela como se você estivesse falando para aquele momento dela. Isso é muito importante, porque pensa, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Se você diferencia um pouquinho, se você cria esse mecanismo de diferenciação um pouquinho, você já vai sobressair. Erro 2, erro clássico, vender sem posicionamento. Essa é boa. Você tem uma comunicação muito genérica. Se eu te perguntar agora, em uma frase, qual é a dor que você resolve? Para quem é? É muito importante você ter uma comunicação assertiva, lembra? Sempre as pessoas que vão pagar mais caro compram de especialistas. Mulheres, vocês vão colocar silicone, você vai na mão do clínico geral ou na mão de um especialista? Então, sempre, se vocês estão buscando aumentar o ticket, vender mais, se posicione como especialista. E talvez você tenha uma crença de, não, mas se eu limitar a minha comunicação, eu vou vender menos, porque eu vou alcançar menos pessoas. E não é verdade. Quanto mais o nicho te defende, e quanto mais você resolve dores, uma ou duas dores específicas, você se posiciona como especialista. Então, eu ajudo tais pessoas com, com a transformação tal, com o método tal. Eu trouxe 2 exemplos, vou seguir na linha do nutricionista, mas você traz para o contexto. Ó, comunicação genérica. Eu faço planos alimentares personalizados. Olha, depois que você cria esse posicionamento único, eu ajudo mulheres que vivem em dieta a estruturar um plano alimentar que realmente encaixa na rotina e gera resultado. Olha isso, especificidade, copywriter puro. Rodrigo, tá, como é que eu faço isso? Cara, usa inteligência artificial. Ah, mas isso é muito genérico. Não é. Tudo que a gente cria aqui, essa parte de copy, é lógico que a gente tem que ter os fundamentos, estratégias, entender do mercado para sair uma boa copy. Mas isso aqui, a gente pega, implementa ferramentas e a inteligência artificial vai te ajudar sempre a ter comunicação mais assertiva. Isso é copy. Usa a inteligência artificial porque não é sempre que você está com criatividade. E não é deixar na mão dele, é trazer as melhores informações, fazer as melhores perguntas para ele, que ele vai te dar sempre uma comunicação clara e um posicionamento único. O erro 3, tentar vender sem gerar demanda. Você está falando com o topo do funil. Pessoas com nível de consciência baixo, não estão preparadas para comprar de você. É igual um lançamento. Você vai fazer um lançamento, coloca a pessoa ali dentro, e se essa pessoa não está com nível de consciência
dentro do contexto, ativado com nível de consciência alto em relação ao seu produto, ela não vai comprar. Simples assim. E o que que você tem que fazer para gerar essa demanda? Trabalhar com o meio e fundo de funil. E se você quer alcançar o topo, você tem que fazer essa transição. Pegar a dor invisível. Eu trouxe alguns exemplos de nutricionista de novo, mas você adapta para o seu. Isso é gerar demanda, é trazer aquela pessoa que está com nível de consciência baixo e transformando ela, mas ao mesmo tempo conversar com a pessoa do meio de funil, com o fundo de funil. Pessoas prontas para comprar seu produto. Trouxe alguns exemplos aqui de nutricionista. Você já tentou 3 dietas nos últimos 6 meses e não conseguiu manter nenhuma? Por exemplo, faz um Reels assim, responde aqui embaixo. Aí a pessoa fala assim, sim, fiz. E aí o que você faz? Prospecção, vai no direct, aborda essa pessoa, conversa com ela. Outro exemplo de stories aqui. Você já sabe o que comer, mas ainda não alcança os resultados? O problema não é o alimento, é o plano. Aí, você coloca ali, tá, reage aqui quem se identificou com isso aqui. Ou seja, você está gerando a demanda, você está mostrando aquela dor invisível, que ela. Caraca, eu acho que é isso mesmo. Alguns exemplos que eu trouxe aqui na prática. Você já tentou seguir várias dietas, mas não consegue manter nenhuma? O problema não é a comida, é a falta de um método que se encaixa na sua rotina. Ou seja, quem tem esse método? Expor o problema, post 2 aqui, ó. Você está focando no alimento, mas esqueceu da estrutura dentro do plano. Sem um método sólido, você só está tentando e não estruturando. 3, agora, quer estruturar um plano alimentar com realmente funcione e tal. Então, cria essa demanda, gere, faça que a pessoa fale assim, eu estou ali passando no Instagram, pô, gostei desse Reels, né? Realmente. Eu já tentei várias vezes a dieta e tal, não deu certo, cara. Me identifiquei, vou reagir aqui a esses stories. Me identifiquei, vou comentar aqui. Me identifiquei, vou curtir isso aqui. Você gerou a demanda, ela levantou a mão, que a gente chama levantada de mão, que você já deve ter aprendido algumas mentorias, mas aí você foi e agora fica mais fácil de você conversar com essa pessoa, porque ela deu o primeiro passo. Ela falou assim, opa, tô com esse problema aqui. E aí? Vai prospecta, vai prospecta. Só que agora não é uma prospecção fora do que muitas mentorias ensinam, tá? Vai fora da base, fora, pô, não, a pessoa nunca te viu na vida, para de tentar vender para quem não está pronto para comprar e na maioria das vezes nem te conhece. Gere a própria demanda. Então esse terceiro erro pode ter feito muito sentido para você. Ignorar a jornada do lead. Essa é uma boa. Essa é uma boa. A gente falou agora no terceiro erro um pouquinho só, mais superficial, mas aqui eu vou te mostrar o meio, o fundo, meio e topo de funil. São momentos diferentes que você tem que adaptar para entender, para fazer que essa pessoa, são ações diferentes que elas vão fazer no final das contas. Então, se você não entender a jornada do lead, o ciclo de vendas que eu sempre falo, você está sempre contando com a sorte. Coloquei aqui de um exemplo de topo de funil, explorador, né? Está comendo bem, mas ainda não perdeu peso? Talvez o problema não seja o alimento, mas a estrutura do plano. Ou seja, eu falei com uma pessoa, pô, tô até comendo bem, cara, mas eu não consigo, realmente. Pô, fiquei curioso. Meio de funil apresenta já o método. Você já tentou seguir dietas da moda e não conseguiu manter nenhuma? Eu desenvolvi um método que encaixa na rotina sem te deixar refém da comida. Olha só, o meio de funil, porque ela já entende. Ela já tentou seguir essas dietas, né? E aí ela fala, porra, vou ver o que é esse método. Vou reagir, vou comentar, vou lá, vou marcar, vou aplicar. Essa pessoa tem um nível de consciência um pouco maior. E fundo de funil, você vai convidar diretamente essa pessoa aqui. Pô, se você fez uma levantada de mão, ó, você tá com isso, aquilo? Sim. Ou se não, pô, já te procurei, já tem esse nível de consciência. O que você tem que fazer, cara? Facilita o processo. Seja profissional. Você não vai mandar um PDF para o WhatsApp, você não vai mandar um PDF para o direct. Olha, meus planos são esses. Dando um exemplo de nutricionista. Não, crie processos ali, fazer perguntas. E aí já marca uma reunião, no caso da nutricionista, um bate-papo de 15 minutos, reunião de diagnóstico para alinhar. Porque aí talvez você pode vender protocolo, você pode vender pacote, você pode vender, ou se não, na pior das hipóteses, vender só com uma consulta mesmo, mas você não gera essa demanda e você não tem esse processo. Então você fez, às vezes, tudo isso aqui, tudo bonitinho, e aí quando você vai mandar no final a sua apresentação ali, você manda um PDF. Olha como é que funciona meus pacotes, meus planos. Ela olha, tipo, entendi nada, beleza, depois eu vejo. Cara, não faça isso. Então, gere demanda
com intenção. Qual é a jornada do lead? Desenhe isso no papel mesmo. Se você não tem ferramentas ainda, desenhe no papel. Cara, eu vou desenhar a jornada do lead. Igual eu falo, eu vejo várias pessoas que fizeram mentorias com grandes caras do mercado aí, só que a parte de copy está por trás, a parte contextual, de aprofundamento do posicionamento, de entender o comportamento. Não adianta nada você ter uma mentoria de high ticket, de sei lá do que, ou se você tem uma consulta high ticket, não sei o que, você não sabe gerar demanda. Você não entende as estratégias e estrutura que você precisa. Isso tudo é arquitetura, gente. É tudo arquitetado. Eu estou falando aqui para você que entrou aqui, que quer de fato fazer diferença e escalar seu negócio. Então, não cometa esse erro. O quinto e último erro, foca em qualidade e não em quantidade. Qual é esse erro? A pessoa faz muito conteúdo. 10 posts por dia, não sei o que. Está focado muito em quantidade. Esse é um erro muito forte, ainda mais para quem acabou de entrar ali, cara, vou converter, vou vender mentoria, vou vender curso, consultorias, vou vender meu. E aí você tem que pensar o seguinte: quanto mais você faz, menos você fala. E você está delegando isso para o social media, não quero mexer com isso não, mas para e pensa, quem vai entender do seu negócio melhor que você? O seu conhecimento é único, é seu. Você tem que guiar. Então, a gente trabalha sempre nos projetos de lançamento, nas mentorias, tudo que a gente cria com um mapa de comunicação e copy. Sem esse mapa, não tem como pegar um objetivo. Vamos fazer uns 50 mil reais num projeto. Como que faz isso sem ter esse mapa? Então, foco em qualidade. Lembra, contexto é rei. Qual é o seu contexto? Rodrigo, eu já estou bem em qualidade. Esse não é o erro que eu estou cometendo. Beleza, então você pode escalar isso. Rodrigo, eu não converto aqui. Eu não estou conseguindo conversão, não estou conseguindo atingir ali a pessoa. Cara, então, qualidade. Para de fazer de qualquer jeito, para de delegar isso. É muito importante você ter esse mapa claro de comunicação, é onde os mentores hoje do mercado não conseguem aprofundar com você, até porque tem vários clientes, né, não dá para atender todo mundo, mas essa parte de copy é fundamental. Essa parte de comunicação é muito, tipo assim, não tem como, é a base de tudo. Como que você vai vender, como que você às vezes até sabe negociar, sabe vender, sabe fazer os conteúdos, mas não tem profundidade. Isso não te torna único. Existem 3 pilares para que isso aconteça: posicionamento único, principal, a base, um modelo de negócio inteligente, essa criação de funis e gerar demanda para vender. Então é isso que vai fazer seu negócio, não existe só um ou outro. Então espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E esse quinto erro, foca em qualidade. Esses foram os 5 erros. Eu poderia falar mais, mas o foco aqui desse checklist é 5 erros. Espero que você, a partir de hoje, leve isso a sério. Identificou, o meu foi 3 erros aqui, vou corrigir isso. E o que, é que eu quero te pedir agora? Vai lá, segue meu perfil no Instagram, @RodrigoXMartins. Vai lá no link da bio. Tem uma sessão de consultoria estratégica, tem alguns produtos lá que podem fazer sentido para você. Hoje a minha empresa já atendeu mais de 100 projetos aí, tanto de mentorias, perpétuos, lançamentos, acelerador aí de profissionais autônomos. A gente tem mais de 5 anos de experiência no mercado, com mais de 5 milhões gerados aí para os nossos clientes. Espero que vou ver sua carinha começando a me seguir lá e que gostou desse conteúdo.